Olá, meu nome é Albin, eu sou administrador do grupo Interpretação de Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre colônias espirituais ou egrégoras, como se dá a formação delas. Eu vou usar bastante o quadro para deixar esse assunto bem fácil de entender e prático também, tá? Primeiro eu vou fazer um desenho aqui. Enquanto eu estou fazendo o desenho, eu vou conversando com vocês. Esses pontinhos que eu estou fazendo dentro desse desenho, eles representam espíritos, ok? Esse assunto, ele é bem espiritualista e nós estamos num canal de interpretação de sonhos, mas não há como falar em interpretação de sonhos se nós não acessarmos conteúdo do mundo espiritual, da nossa espiritualidade interior. Não tem como separar. Quando você separa o assunto de sonhos da espiritualidade, do mundo espiritual, ele fica vazio, ele fica sem sentido. Então, é por isso que alguns vídeos nós sempre vamos tocar nesse assunto. Então, essa forma grande, esse conjunto aqui, vamos fazer de conta que é o mundo espiritual. É todo ele. E dentro do mundo espiritual estão os espíritos. Cada bolinha desse é um espírito individual, com vontade, com desejos, com sensações. São independentes um do outro, como nós falamos aqui. E o que acontece? Esses espíritos, assim como na vida, na matéria, na vida nossa aqui, no nosso planeta, eles têm afinidades. Não todos entre si, mas às vezes um com o outro. Eles vibram numa frequência parecida, alguns. Então, por exemplo, vamos pegar aqui em cima. Esse aqui tem uma afinidade com esse aqui. Esse aqui tem uma afinidade com esse. Esse aqui já tem uma afinidade com esse. Quando eu falo em afinidade, eu estou falando em vibração. Um propósito parecido que eles têm na existência deles. Como, por exemplo, ajudar o próximo. Então, eles têm uma afinidade, um desejo parecido na essência deles, que é ajudar o próximo. Então, eles estão conectados por afinidade. E o que acontece? Quando se junta vários espíritos afins, eles criam um conjunto dentro do mundo espiritual. Um conjunto dentro de um conjunto. A esse conjunto de espíritos afins, que vibram numa mesma frequência, com uma essência muito parecida, um propósito muito parecido na vida de cada um deles, algumas pessoas dão o nome de colônias espirituais. E hoje, um termo muito em voga hoje, que está sendo muito falado, são as egrégoras. O que são egrégoras? São conjuntos de espíritos afins, com propósitos semelhantes, que se juntam, tá? O mundo espiritual é um conjunto e uma colônia espiritual dentro do mundo espiritual, ou uma egrégora. Se escreve assim, ó, egrégora, que é uma reunião de espíritos com propósito semelhante. Dentro do mundo espiritual, a colônia espiritual, ela vai ficar, esses espíritos que estão dentro dessa colônia espiritual, elas vão ficar limitadas só a isso? Não. Por exemplo, nós estamos pegando essa que eles têm características semelhantes, que é ajudar o próximo. Então, esses espíritos, eles podem sair dessa colônia espiritual e buscar outros espíritos dentro do mundo espiritual que esteja passando por momentos difíceis, que tenham acabado de chegar aqui, passando pelo processo de desapego da matéria, que estão, às vezes, em um outro grupo de espíritos que estão meio perdidos, que estão meio vagando sem propósito nenhum,
eles vieram para cá, para o mundo espiritual, não estão entendendo o que está acontecendo, eles tiveram uma vida de, por exemplo, vícios na Terra, uma vida muito difícil. Então eles chegam e eles ficam meio perturbados no mundo espiritual no começo, tá? Alguns segmentos religiosos dão um nome para esse tipo de colônia, para esse tipo de egrégora de umbral, tá? Então, essa egrégora, essa colônia, geralmente os espíritos que se encontram nela vão ajudar os espíritos que se encontram nesta outra egrégora a saírem dessa situação, a encontrarem novamente uma paz aqui no mundo espiritual. Vocês podem ver, eu falo como se fosse na vida normal nossa, e realmente é, no mundo espiritual. Falei no vídeo ontem e antes de ontem que eles são independentes, eles têm vontade própria, eles são pessoas vivendo lá no mundo espiritual, tá? E outras colônias espirituais podem se formar, e várias dentro do mundo espiritual, tá? Desculpa, virou aqui. Pronto. Sobre a localização do mundo espiritual, a localização dessas colônias que é muito falada. Ontem ainda nós falamos a esse respeito, não existe no mundo espiritual, o mundo espiritual está acima do nosso planeta, ou está abaixo, ou no centro do universo. Nós não podemos falar em localização do mundo espiritual, porque é um estado, é uma profundidade, é uma dimensão. Hoje se fala muito em física quântica e dimensão das ligações entre os átomos através da energia. O mundo espiritual, ele é um estado de energia. Então não há uma localização específica para o mundo espiritual. E as colônias? Vocês podem ler em grupos ou em páginas, tem uma colônia espiritual sobre a Baixada Santista, sobre a Europa. Mas assim, não é em localização. É muito errôneo falar, não, está sobre o Brasil uma colônia espiritual. Não. O que pode, nesse sentido, acontecer é o seguinte: dentro de uma colônia espiritual, existem muitos espíritos afins, com afinidades parecidas, que, por exemplo, tiveram uma vivência na região ali da Baixada Santista. Viveram durante muitos e muitos tempos ali, e no mundo espiritual eles acabam se afunilando, se encontrando e com afinidades parecidas, onde viveram em regiões parecidas, tiveram parentes semelhantes ali, parentes, os mesmos parentes no caso. Então, dentro de uma colônia espiritual pode haver isso. E aí se passa aquela sensação assim: essa colônia espiritual pertence ali àquela região de Goiás ou àquela região do Mato Grosso. Mas não podemos falar em localização como quando falamos em energia, em colônias espirituais, em mundo espiritual. É um estado e não há uma localização física, tá? Existem ligações, afinidades, sensações. Os espíritos são independentes, eles têm a vontade própria, eles se unem com um objetivo próprio dentro do mundo espiritual, se formam as colônias espirituais para ajudar outros espíritos dentro do mundo espiritual, mas com relação ao tato físico, a região física, não se pode falar em localização, mas em um estado, em uma dimensão, tá? E uma dimensão é uma profundidade dentro da matéria, em que ainda a ciência está aprendendo a conhecer. E isso está se dando muito através da física quântica. Dentro dessa ligação entre matéria e energia, em que a humanidade ainda vai chegar muito próximo de reconhecer o mundo espiritual como presente em nosso meio. Ok? É um assunto também bem profundo,
mas assim, ele não é difícil de entender. Basta você mastigar um pouquinho que você vai compreender como funciona essa formação de colônias espirituais no mundo espiritual, ou as chamadas egrégoras, ok? Como eu disse para vocês, é um canal de interpretação de sonhos, mas não há como se falar em sonhos, porque durante o sonho a gente viaja muito para esse local aqui, para o mundo espiritual. Durante os sonhos, o nosso espírito, a nossa alma pode visitar essas colônias também para aprendermos lições, para nos ensinarmos, para trocarmos experiências. Então, simplesmente falar em sonho, que é uma parte científica ou só com relação ao orgânico da nossa mente, do nosso cérebro, e não envolver a espiritualidade interior nossa, não há como se fazer isso, tá? Então é por isso que em alguns assuntos a gente entra nessa porção espiritual, para que os próximos vídeos vão ficando fácil de ser compreendidos e entendidos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva em nosso canal. Cada vídeo que eu coloco aqui no canal, eu coloco a descrição, na descrição dele ali, o endereço do grupo Interpretação dos Sonhos no Facebook, se você quiser fazer parte, tá? Dá um like se gostou, aciona o sininho e tenham bons sonhos. Deus abençoe. Tchau.